O hebraico antigo é uma língua fascinante e bastante reveladora. Nele se encontra um verdadeiro oásis riquíssimo de informações e conceitos semitas de mais de 4.000 anos. Junte-se a nós nesta jornada às origens do povo de Israel e da sua cultura. Neste episódio aprenderemos sobre a palavra Shabat. A palavra Shabat deriva da raiz Shavat, que se escreve da mesma maneira, Shin, Beit ou Veit, Tav, e significa cessar. Contrariamente ao que muitos pensam, Shabat não significa repouso, mas sim uma cessação. É verdade que no conceito do Shabat, quando se observa o Shabat, está incluso o repouso, porém a palavra Shabat em si significa o ato de cessar e não o ato de repousar. Nós podemos ver esse uso da raiz Shavat em algumas passagens, como por exemplo, Yehoshua, Josué 5:12, que diz assim: "E cessou Vaishbot, o maná, no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra e os filhos de Israel não tiveram mais maná." Essa raiz também significa retirar, no sentido de fazer cessar, de remover. Por exemplo, Salmos 119 diz assim: "Tu tiraste, Rishbatá, da terra todos os ímpios como a escória, por isso eu amo os teus testemunhos." Nós temos também essa ideia de remover ou de deixar sem na passagem de Ruth 4:14, que diz: "Disseram então as mulheres a Naomi: Bendito seja o Eterno, que não te deixou Rishbit, hoje sem remidor, e torne-se o seu nome afamado em Israel." Vamos, portanto, dar uma olhada nessa raiz, na raiz Shavat, que também é a mesma grafia da palavra Shabat. Nós temos aqui no hebraico moderno, no paleo-hebraico e no proto-sinaítico. Vamos investigar, portanto, o proto-sinaítico. Nós temos Shin, Beit, Tav. O Shin, que é representado por dois dentes, que significa afiado, ou comer, ou então apressar-se, no sentido de que nós apertamos os lábios com os dentes quando estamos com pressa. Nós temos o Beit, que significa uma tenda, casa ou lugar. E nós temos aqui o Tav, que parece um sinal de mais e que significa, no hebraico antigo, uma marca, um sinal ou um monumento. Inclusive, a palavra marca no hebraico é justamente a palavra Tav. Portanto, o que significa essa raiz Shavat ou mesmo a palavra Shabat? Nós temos que Shabat é, portanto, o sinal, a marca, para apressar-se para a casa. Ou seja, é aquele momento em que o povo olhava para o céu e via que a escuridão estava predominando, portanto, que a luz estava se esvaindo, o dia estava cessando, e esse era o sinal de que eles deveriam cessar suas atividades mundanas, eles deveriam apressar-se em retornar para casa, onde aí, portanto, se iniciaria esse dia que era um dia de comunhão com o Eterno, um dia de repouso, é verdade, mas muito mais do que isso, um dia santo, um dia separado, onde se cessa daquilo que é mundano. E esse conceito de cessar, muito provavelmente, está associado desde a sua origem a um cessar do trabalho, a um cessar das suas atividades, uma vez que nós encontramos exemplo desse tipo de uso na própria Torá. Pois a Torá diz em Shemot, em Êxodo 5, de 4-5, "Então disse-lhes o rei do Egito, Moshe e Aharon, Moisés, Arão, por que tirais o povo das suas obras? Ide as vossas cargas." E disse também Faraó, "Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazei abandonar, verishbatem, as suas cargas." Portanto, nós temos aqui o que? O faraó acusando Moshe, acusando Moisés de, ao incitar o povo com as suas palavras, fazer com que eles cessassem das suas atividades. Portanto, essa ideia do cessar como algo ligado a parar de fazer alguma coisa. E no caso do Shabat, evidentemente,
o que nós paramos, o que nós cessamos é de toda obra, de toda melahá e também das atividades mundanas de um modo geral, afinal de contas esse é um dia santo. E essa ideia do cessar, do deixar de lado tudo o que é mundano e se focar no eterno, ela pode ser vista na passagem de Yeshayahu, de Isaías 58, de 13 a 14. Que nós possamos ler essa passagem tendo em mente justamente o Shabat como algo do cessar, algo que significa uma marca que nos faz nos apressarmos em retornarmos para a nossa casa. Se desviares o teu pé do Shabat, de fazeres a tua vontade no meu dia santo e chamares ao Shabat deleitoso e o santo dia do Eterno digno de honra e honrares não seguindo os teus caminhos nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Eterno e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Eterno o disse. Quando você cessa das suas atividades e retorna para a sua casa no Shabat, sem se preocupar com o seu sustento, sem ficar na cabeça, puxa, o que é que eu tenho que fazer? Que trabalho que eu deixei de lado? O que será que eu vou fazer quando acabar o Shabat? Se você cessar esses pensamentos, você então será sustentado pelo Eterno, Ele irá suprir. Você não precisa ficar com a sua mente ligada no Shabat, pensando em tais coisas. O Shabat serve exatamente para isso, para que nós possamos cessar de tudo aquilo que está ocupando as nossas mentes e focarmos tão somente no nosso repouso e no estar com o Eterno. Para maiores informações sobre o hebraico antigo, sobre a Torá, acesse um de nossos recursos aqui indicados.